com o nosso irmão Paulinho. E da mesma forma que eu orei pelo meu irmão Douglas, eu quero orar pelo Paulinho também. Que Deus te use. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, com gratidão em nossos corações, nós nos achegamos a Ti, por tudo que o Senhor já permitiu que nós, ó Deus, pudéssemos Te oferecer nessa noite. Testemunhos, cânticos. E agora eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Então a minha oração é que o Senhor use o Paulinho poderosamente e que saiamos daqui desafiados por Tua palavra a sermos melhores crentes com esse conjunto completo do fruto do Espírito Santo. Nos ajuda e toma conta do Teu servo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use. Obrigado, pastor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Engraçado, o culto hoje passou mais rápido, eu não entendi. Porque parece que eu fiquei mais tenso. Mas é bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez. A irmã Ana aqui não deixa a gente passar sede. Olha só, que maravilha. Já vou encher aqui que eu sei que a boca vai secar. Eu perguntei para o pastor, o senhor vai antes de mim, né? Aí ele falou assim, vou. Eu falei, vai lá, dá aquela unção, né? Toca um pouco, quem sabe a gente não pega alguma coisa aqui, né? Para poder melhorar um pouco. Mas brincadeiras à parte. Deixa eu experimentar aqui. É água mesmo? Ninguém sabia, né? É água. Se foi ungida, não sei, mas é água. Mas, irmãos, o pastor aqui já deu uma prévia, né? De tudo aquilo que nós estamos vendo no decorrer dessa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E é algo maravilhoso quando nós olhamos para essa série de mensagens e nós vemos que num pequeno episódio, ali em poucas linhas, nós temos tantas e quantas coisas para aprender da palavra de Deus. E nós vemos a maravilha que é quando nós nos deparamos com esse fruto, e quando você para pensar pura e simplesmente, você fala, ok, é o fruto do Espírito. Mas você começa a olhar para cada característica desse fruto e você vê quanta coisa Deus tem a nos ensinar numa única passagem. Falando de apenas um único fruto, onde se você estiver lendo na sua casa, de repente, você passa batido. Você vai lá ler e fala, ok, um fruto do Espírito, muito bom, que legal. Mas quando a gente começa a pegar a palavra de Deus e começa a destrinchar ela, e começa a verdadeiramente estudar ela, e começa a tentar compreender o que Deus quer nos falar através daquela pequena passagem, Deus nos revela e se revela a nós de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar. Mas muito bem, nós hoje vamos falar sobre o domínio próprio. Está aí, tá para vocês verem, né? A última característica nem coube dentro ali, ficou por fora ali, domínio próprio. E é muito difícil, irmãos, falar sobre essa característica do fruto do Espírito. É uma característica que realmente ela vem e ela engloba muitas outras coisas que nós já vimos dentro de outras características do fruto do Espírito. Mas hoje nós vamos falar desse último, nona e última característica, o domínio próprio. Antes de falar propriamente do domínio próprio, eu quero relembrar alguns pontos aqui que o pastor já falou. Mas vamos trazer de volta a nossa memória para que nós possamos lembrar e entender isso e ficar fixado na nossa mente e no nosso coração. O fruto do Espírito é uma consequência da presença do Espírito Santo na vida do cristão. A partir do momento que você ali se entrega a sua vida ao Senhor Jesus e você o tem como seu Senhor, o Espírito Santo habita em ti. Amém ou não? O Espírito Santo na vida do cristão não é um evento paralelo, particular. Ele não é um evento seletivo, ele não é um evento onde apenas alguns ou esporadicamente alguns podem ter. O Espírito Santo, nós aprendemos que ele é o selo da nossa salvação. Então você, meu amado, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em ti, amém? E está meio fraco, amém? Oh, agora sim, tenha certeza disso, não duvide disso, não deixe que ninguém te traga dúvidas sobre isso. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Tendo isso em mente, saiba que o fruto do Espírito
é uma consequência desse ato. A partir do momento que o Espírito Santo habita em sua vida, a consequência dentro da sua vida é que, aos poucos, você venha desenvolvendo todas as características deste fruto. Tendo isso em mente, irmãos, eu quero te lembrar que não existe árvore que dê meio fruto. Quando você colhe uma maçã, você colhe uma maçã inteira. Ou você já viu alguma árvore que dê meia maçã? Você viu, tem alguma coisa errada com a sua árvore, né? Quando você pega ali o abacate está por completo. Quando você pega uma mexerica, ela está ali completinha. Algumas têm alguns gomos a mais, uns gomos a menos, uma maior, uma pocã, de repente uma caipira, mas ela está completa. Irmãos, o fruto do Espírito, ele não é dividido e repartido para alguns e para outros. O fruto do Espírito, as 9 características que nós vemos aqui dentro desse fruto, ele deve haver dentro do fruto. A minha vida e a sua vida tem que despertar todas essas características. Eu não posso selecionar e falar, olha, eu tenho um amor, mas eu não consigo ter paz. Ou eu quero a paz de Deus, mas eu não consigo amar ao próximo. Ou eu não tenho um autodomínio, ou eu não tenho todas as características que nós vemos aqui, as 9, e hoje fechando com o domínio próprio, são características que devem ser despertadas na vida do cristão. Então é muito importante quando nós temos uma série de mensagens como essa, quando nós analisamos e nós comparamos a nossa vida com aquilo que nós temos aprendido, e nós olhamos para dentro da nossa vida e pensamos, como está a minha vida dentro dessa característica? Será que essa é a característica do fruto do Espírito, o qual eu tenho que ter na minha vida? Está ok? Não está ok? Será que eu tenho que polir algum ponto? Será que eu tenho que dar atenção mais a um ponto do que a outro? Então, irmãos, relembre, olhem, hoje em dia é maravilhoso, né? Tem uma equipe maravilhosa de multimídia aqui que eu tenho que elogiar, né? E eu preciso elogiar a equipe que grava aqui. Você pode chegar lá na tua casa e falar, eu quero assistir toda a série de mensagens. E o pastor, imediatamente saindo daqui, ele já faz o recorte e coloca lá para você no grupo da igreja. E se você não está no grupo da igreja, é só entrar lá nas redes sociais. Você vai achar lá o recorte da mensagem. Assista novamente, um por um, todas as características do fruto do Espírito. E confronta a sua vida. Como é que está a minha vida? Será que eu sou uma árvore cujo fruto está completo? Ou será que eu estou tentando gerar frutos incompletos em minha vida? Irmãos, não deixe de fora nenhuma característica. Nós vamos ver aqui mais para frente, mas tenha na sua mente. O fruto do Espírito é fundamental na vida do cristão. É uma consequência da presença do Espírito Santo em sua vida. E você deve desenvolver todos eles, todas as características. Algumas vão ser mais fáceis para alguns, outras mais fáceis para outros, outras características vão ser mais difíceis, mas desenvolva o fruto do Espírito. É isso que se espera da vida do cristão. Mas voltando ao domínio próprio. Domínio próprio, aqui quando nós vemos em Gálatas, deixe já aberta a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Gálatas 5, 22. O pessoal já está esperto e já está aqui em cima. Ali nós vimos todas as características do fruto do Espírito. E por último nós temos ali a temperança, também conhecida como domínio próprio. Algumas versões vão estar temperança, outras domínio próprio, é a mesma palavra. A palavra grega usada aqui para domínio próprio é enkrakteia, uma palavra estranha. Enkrakteia, ele significa domínio propriamente dito. Mas é interessante que quando nós vemos esse prefixo em, na palavra enkrakteia, o prefixo em, ele remete a algo que vem de dentro, algo que está dentro. Enquanto a palavra krakteia vem da palavra kratos, que significa poder. Ou seja, meu irmão, domínio próprio é poder daquilo que está dentro. Então eu já tiro de você, se você estava aí, o marido que saiu brigado com a esposa de casa, a esposa que saiu brigada com o marido, que já está pensando em dar aquela cutucada e falar, está vendo? Eu sinto dizer que a mensagem é só para você. Aliás, toda mensagem de Deus é só para você. Quando você aponta a mensagem de Deus para alguém, é porque você está desperdiçando a palavra que foi dada. Mas, especialmente domínio próprio, ela fala comigo diretamente. E como falou, viu? Tenho certeza que falou muito. Mas ele está falando com você hoje, particularmente. Esse é o momento e é o momento que eu mais gosto. E eu gosto muito de fazer esse exercício com a palavra quando é pregada. De confrontá-la dentro de mim.
confrontá-la com a minha vida e a minha pessoa. É dolorido. Às vezes você mexe em lugares onde você não gostaria de mexer, mas são os lugares que Deus quer mexer na sua vida. Então, o domínio próprio, esse domínio de algo que está dentro, não é dentro de mim, não é dentro da sua esposa, não é dentro do seu marido, não é dentro dos seus filhos, não é dentro do seu amigo, do seu irmão. É dentro que está dentro de você. É esse domínio que Deus quer que você tenha. E nós vamos entender hoje o domínio sobre o que nós devemos ter e como exercer esse domínio. Entendido o que é domínio próprio e a raiz da sua palavra, para entender o que nós temos que dominar, nós precisamos voltar um pouco na história da nossa vida. Nós devemos retroceder um pouco, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, outros não vão se lembrar, mas nós devemos retornar um pouco no tempo da nossa vida e reparar e lembrar algumas situações. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Se você quiser sobre sua Bíblia, se você não estiver enxergando, está aqui para você também. Irmãos, esse é um texto que eu estou passando um tempo lá com o Roger na sala de batismo. Eu acho que é a primeira coisa que nós lemos, aquilo que eu me lembro lá na sala, né, Roger? Bom, isso aqui, se você entregou a vida a Jesus, você tem que saber de cor. Porque é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez? Oh, maravilha! Isso aqui, irmão, você tem que lembrar lá, vamos ver aqui, pastor, quanto tempo? Desde que tudo se fez novo? $53 anos, desde que tudo se fez novo na vida do pastor. Se eu for perguntar para outros aqui, menos tempo, talvez, para outros um pouquinho mais. Mas, lembre-se, volta lá. Aquele menino, aquela menina, aquele senhor, aquela senhora, lá naquele tempo. A palavra de Deus diz que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. É uma nova criatura. Meu amado, a nossa vida aqui nesse planeta, ela é dividida em dois. A vinda de Jesus dividiu a história da humanidade. Nós estamos no ano de 2023. Mas 2023 o quê? Depois de Cristo. A história da humanidade foi dividida pelo fato do advento da vinda de Cristo. Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu queria dizer para você que, por mais incrível que isso pareça, isso é secundário. Porque Cristo não veio para dividir a humanidade, Ele veio para dividir a história da sua vida. E como nós vimos nesse texto, a história da sua vida, ela tem que ser dividida em antes e depois. Quando Cristo não nasceu, Cristo não morreu, mas quando Ele nasceu dentro do seu coração. Quando você o aceitou dentro do seu coração, um marco na sua vida tem que existir. Você tem que ter um antes e tem que ser um depois. A palavra diz que os que estão em Cristo, nova criatura são. Eles são uma nova criatura. Se você que está aqui já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entenda que você tem que ser uma nova criatura. Você precisa ser uma nova criatura. E eu gosto muito da palavra de Deus, que a palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. Ela não tem falhas, ela não tem lacunas, ela não deixa brechas. Ela mesmo se respalda em si. E olha só, coloca de novo para mim o versículo, deixa o versículo aqui para mim. E olha só, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela fala assim que você é uma nova criatura. E o que se faz novo? O quê? Um pouco? Algumas coisas? Eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque ela não falha, ela não deixa brechas. A palavra de Deus diz que tudo tem que se fazer novo na sua vida. Com isso, entende-se que tudo aquilo que era velho não existe mais. Tudo aquilo que era velho não serve mais. Tudo aquilo que pertencia ao seu eu e ao meu eu velho não serve mais. Porque tudo vai se fazer novo na sua vida. E, meu amado, se você entregou a sua vida a Jesus, eu tenho certeza absoluta que você sabe que a transformação de Deus na sua vida ela é marcante.
Eu tenho certeza que você não trocaria nada do que você precisou deixar para trás por aquilo que Ele tem para você. Irmãos, Deus é maravilhoso. Nós cantamos aqui e isso enche o coração. Deus é magnífico, Deus é perfeito, Deus é santo. E tudo o que Ele faz é de igual forma. E tudo o que Ele tem para você é de igual forma. Nada do que você tinha no seu passado, nada do que você tinha na sua vida, nada do que você tinha que era de mais precioso pode ser melhor do que o que Deus tem preparado para você. Seja aqui ou seja lá nos céus. Mas, irmãos, nós não devemos deixar de compreender a palavra. Tudo tem que se fazer novo em nossa vida. E às vezes isso parece ser bonito e fácil, mas às vezes, ao passar do tempo pode ser complicado e difícil. De repente, alguma coisa que você tinha e não quer deixar mais para trás. E de repente o que tudo tinha que ser novo, às vezes está misturado algumas coisas novas com algumas coisas antigas. E às vezes aquilo que era para ser tudo novinho, aquele apego... Já viu pessoas acumuladoras, irmãos? Olha, eu tenho que confessar que às vezes eu sou um pouco, né? Minha esposa está olhando ali para mim, ali não posso falar. Na mente dela é lixo, na minha mente é matéria-prima. Quem mais aqui que é assim? Homem gosta, né? Homem gosta de guardar umas coisas que você nunca vai usar, mas na sua mente um dia vai ser útil, mesmo depois de 50 anos. Olha, irmãos, eu vou ser sincero, quando meu pai faleceu, a gente foi mexer nas coisas do meu pai. E assim, meu pai faleceu em 2000. Já, né? Os carros na época de 2000 já eram um pouco melhorzinhos, né? O carro do meu pai já era injeção, já era ignição. Eu sei que quando eu fui mexer nas coisas do meu pai, tinha vela de carro, tinha carburador de sei lá do que era, se era Fusca. Eu falei, meu Deus do céu, o que meu pai está guardando um carburador de Fusca? Qual a esperança que ele tem de usar um carburador de Fusca num carro novo? E aí eu peguei ali julgando meu pai. Agora vai mexer nas minhas coisas para você ver o que você acha lá. Tem todo um monte de coisa que eu não uso, mas acho que um dia eu vou usar. E às vezes na nossa vida, quando tudo era para ser novinho, a gente quer guardar algumas coisas que a gente acha que um dia pode ser útil. Algumas coisas que não servem mais. Algumas coisas que não te têm utilidade mais. Algumas coisas que não servem mais na sua nova vida. Mas você quer guardar. Quem sabe um dia isso não é importante. E hoje nós vamos entender que tudo tem que se fazer novo. Tudo. Mas aí quando nós olhamos para o versículo diz que as coisas velhas se passaram. Ok, Paulinho, o que passou? Eu deixo de existir? Né? O meu eu ali apaga, deleta, reseta a minha vida antes? Como assim as coisas velhas se passaram? Irmãos, o que se passou é aquilo que era do seu velho eu. Nós costumamos dizer que era do velho homem. Aquele homem que não conhecia Jesus. Aquele eu que não conhecia Cristo. Aquele eu que vivia segundo o fluxo deste mundo. As coisas daquele homem não podem mais existir. Está em Gálatas aí? Volta um pouquinho, no mesmo capítulo 5, olha o que diz ali nos versículos 19 em diante. Nós estamos vendo aqui o fruto do Espírito. Mas, se você voltar um pouquinho para trás aí, em Gálatas 5, no capítulo 5, no versículo 19 em diante, você vai ver ali que temos ali características que são opostas. As características que são ali frutos da obra da carne. E olha só o que diz aqui. Vai comigo aí 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, porque as obras das carnes são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Lembra que eu falei que a palavra de Deus é perfeita? Ela não deixa brecha? Está aqui. Às vezes você pode olhar para toda a sua vida e falar assim, eu não tenho nada disso. Eu peguei aqui, ó, vamos pegar lista por lista aqui. Não, 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 não. Mas eu amo a palavra de Deus porque a última coisa que nós lemos é que são coisas semelhantes a essa. Sabe o que quer dizer? Você pode não ter achado a palavra que você procura aqui, mas na sua vida tem alguma coisa que se encaixa parecida.
Eu posso ter procurado aqui na minha vida e talvez não ter achado idolatria, feitiçaria, mas de repente eu tenho uma idolatria diferente. De repente a minha feitiçaria é algo diferente. Irmãos, o fato é que nós temos uma herança pecaminosa. E isso não pode ser retirado de nós. Nosso DNA está incrustado o pecado desde Adão e Eva. E assim como um vírus que se propaga, parece que aquele pecado veio se aperfeiçoando, se assim podemos dizer, ao longo do tempo. O pecado simples foi se tornando composto e parece que nós temos a arte de multiplicar o pecado. Nós temos a arte de tornar o pecado cada vez mais complexo. E parece que nós temos a arte de querer fazer com que o pecado pareça cada vez mais normal e mais aceitável. Abrandar um pecado, né? De repente, Eva, aqui eu estou parafraseando, tá? Não está na Bíblia, em nome de Jesus. Mas de repente Eva podia chegar e falar: mas Deus, eu só dei uma mordida, eu nem comi toda a fruta. O Senhor falou comer. Eu não comi, eu só dei uma mordidinha, só experimentei a fruta. E talvez nós estamos tentando dourar a pílula dos nossos pecados e nossas vidas. Idolatria. Só faltei por causa do jogo, mas foi um culto no mês, era um jogo de final. Era só um. Ah, não, mas aí é que eu tinha que trabalhar ali, né? Era um dinheiro extra, né? E entrar muito, né? Foi só uma vez. Não sei. Ou de repente na sua vida, você sabe. Eu sei. Eu posso te falar por mim. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Eu sei quais são as minhas falhas e meus erros. Você sabe. Lembra que eu falei no começo? É pessoal. Você vai olhar para dentro de si e vai achar aonde você tem escorregado. Mas quando a palavra de Deus diz que são obras semelhantes a essa, é porque nós temos ou tivemos no nosso passado muitas falhas, muitos erros. Mas, irmãos, eu quero que você entenda que quando eu falo que a palavra de Deus diz que a presença de Deus na sua vida, ela tem que criar um marco de antes e depois, era porque antes você podia ser ignorante sobre essas coisas. Antes, quando eu digo ignorante, é que você poderia não saber dessas coisas. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, lembra que eu disse que acontece de imediato, e não depois, e não talvez. De imediato, no seu coração, em sua alma, no seu viver, na sua existência, habita o Espírito Santo de Deus. Nós cantamos aqui e falamos sobre, eu lembro que a Tainá falou sobre a Trindade. O Espírito Santo de Deus nada mais é do que uma das pessoas da Trindade. Mas, às vezes, em nossos corações, admita que você também já tenha feito isso. Às vezes nós temos, a visão de não entender a Trindade como uma coisa única, mas às vezes nós queremos dividir e escalonar a Trindade. Talvez Deus Pai é mais importante. Depois vem Jesus, porque Jesus morreu. E ali o obreiro da Trindade é o Espírito Santo. Não. A Trindade é uma unidade de Deus. Eu sei que não dá para explicar. Eu sei que você não consegue entender. Não quero usar analogias aqui que vão minimizar a Trindade. Mas entenda que Espírito Santo, ele é tão Deus quanto o Deus Pai. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Deus Filho. O Espírito Santo, ele tem as suas características preservadas, mas ele é tão Deus quanto qualquer outra pessoa da Trindade. E eu lembro que uma vez, olhando na internet, eu vi um meme, e nossa, como aquele meme me impactou, eu levei para minha esposa e eu fiquei maravilhado com aquilo. Nesse meme, virtualmente, uma pessoa se encontra com os discípulos, lá na glória, lá no céu. E essa pessoa chega para um discípulo e fala assim para ela assim: é verdade que você andou com Jesus? Como é que era andar com Jesus? Como era Jesus? Conta para mim. Em contrapartida, aquela pessoa vira para aquela pessoa e fala assim: eu te conto, mas antes me conta uma coisa. Como era ter o Espírito Santo vivendo dentro de você? Aquilo me impactou de tal maneira que minha vida tinha que ser transformada. Nós, às vezes, minimizamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas e muitas vezes não damos ouvidos a Ele. E nós ali aumentamos a presença dos discípulos porque eles andavam com Jesus. Quando hoje, cumprindo a promessa que o próprio Senhor Jesus disse, que nos enviaria o Consolador, o próprio Espírito Santo de Deus conversa com você. Amém? O próprio Espírito Santo de Deus fala diretamente com você.
Você não precisa ir até Ele, como às vezes muitos precisavam ir até Jesus se quisesse falar diretamente com Jesus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está contigo 24 horas, onde você estiver, como você estiver, Ele está ali, contigo, falando comigo, nos ensinando, nos alertando, muitas vezes intercedendo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. E isso não pode ser deixado de lado. Irmãos, quando nós plantamos algo, nós esperamos colher aquilo que nós plantamos. Quando nós plantamos uma macieira, eu espero colher dali uma maçã. Quando nós plantamos ali uma laranjeira, eu espero colher uma laranja. Irmãos, quando o Espírito Santo habita em nós, Deus espera que de nós brote um fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo é colocado em nossos corações e nossas vidas, Deus, eu não espero, o pastor não espera, nós não estamos aqui para esperar nada de ninguém, mas Deus espera que na minha vida e na vida de vocês brote um fruto do Espírito. Mas sabe qual é o problema? Aqui não temos lavradores aqui? Alguém mexe aqui? Não? Mas quando você quer plantar alguma coisa, o que você faz primeiro? Ara a terra, limpa. Você tem alguma coisa plantada ali, você deixa? O que você faz? E olha, cortar árvore não é uma coisa muito fácil, né? Você vai lá, você corta o tronco. Mas o que fica ali? Raiz. E se você não tira a raiz? Daqui a um pouquinho, o que está fazendo ali? De novo, aquela planta, aquela árvore, vai começar a crescer de novo. Vai começar a brotar de novo. E eu quero te dizer, meu amado, que se você quer que na sua vida, a sua vida produza frutos do Espírito, não adianta você cortar o tronco do seu velho eu. Se você não retirar a raiz que está, aos poucos ela vai começar a brotar de novo. E quando você menos perceber, ela vai estar frutificando novamente. E olha, eu vou te falar, irmão, quem aqui tem terreno grande aqui? Eu morei numa casa que tinha um terreno grande. E eu falava para a Carol, misericórdia. Esse tempo de chuva assim, eu ia lá, cortava a grama. Eu entrava para dentro de casa, parecia que eu tinha acabado de cortar quando eu entrava, quando eu voltava estava grande de novo. E eu falava para ela, olha, se eu plantar alguma coisa aqui que preste para comer, não cresce. Mas mato cresce, o mato cresce do dia para a noite. Mas você planta alguma coisa para você comer ali, quem é que gosta de jabuticaba? Eu lembro que meu pai adorava jabuticaba. Quando meu pai falou para mim quanto tempo demorava para um pé de jabuticaba dar fruta, eu falei, desisto, vou ali comprar. Até dar fruta isso daqui, mas joga uma semente de capim lá, né? Nem sei se tem semente de capim. Mas corta lá seu terreno lá para você ver se deu uma chuvinha dessa, amanhã o capim não está dessa altura. Meu amado, o que não presta cresce rápido. O que não presta, o que não tem valor, o que não tem utilidade, o que atrapalha, cresce rápido. A mesma coisa é com o nosso velho eu. Ele cresce rápido. Os velhos desejos crescem rápido, brotam rápido. Quando você piscar o olho e olhar novamente, está novamente todos os frutos da carne nascendo novamente em você. Está novamente os frutos da carne nascendo em mim. E isso é um cuidado e um controle que nós devemos ter. E isso é o nosso domínio próprio. Sabe como é que se chama isso na vida de um cristão? O fato de você sempre está podando o velho eu, cortando as raízes, arrancando fora, passando o facão, passando a enxada. Isso nós chamamos de santificação. Nada mais é do que um processo de santificação. É o processo de você, dia a dia, matar o velho eu, matar os velhos desejos. Aquele desejo que você sabe, você está olhando para dentro de você? Você sabe. Você que está em casa está olhando para dentro de você? Você sabe aquilo que te atrapalha. Você sabe aquilo que não agrada a Deus. Nós já vimos aqui, o Espírito Santo habita em ti. Ele habita em mim. Entregou a sua vida a Jesus? O Espírito Santo habita em você. Ele te diz o que é errado. E você sabe quando ele diz que é errado. A gente sabe quando está errado. A gente pode tentar fingir que não ouviu. Nós podemos tentar fingir que não é conosco. Mas avisado foi. Você sabe o que é errado. E olha, esse processo de matar o velho eu
É um processo diário em nossas vidas. É um processo que nós chamamos de santificação. Porém, irmãos, isso é de uma hora para outra? Aceitei Jesus. Sou santo. É assim que funciona? Aceitei a Jesus, não peco mais. É assim que a vida é? Irmãos, o DNA está aqui. O pecado está aqui. Paulo, vocês conhecem Paulo? Não esse Paulo, o outro Paulo da Bíblia? O apóstolo Paulo, olha, eu olho para a Bíblia e vejo poucos homens como esse homem. Ele dedicou a sua vida inteira, obviamente depois que conheceu a Jesus, a propagar essa palavra. Ele fez isso de uma maneira maravilhosa, sem medir esforços, sem pensar em nada. Ele ia e pregava a palavra de Deus. Se não fosse o apóstolo Paulo, essa Bíblia aqui seria cortada pelo menos pela metade. Nada disso que nós lemos hoje, tudo que nós lemos até agora, foram cartas que foram escritas por esse homem. E mesmo assim esse homem olhava para si mesmo, e ele dizia: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem eu sou. E eu sou muito visual, eu já disse isso para vocês. E quando eu penso e ouço essas palavras de Paulo, eu consigo imaginar o próprio apóstolo indignado com ele mesmo. Ele olhando no espelho, se fosse possível, dizendo: você é um miserável. Você é um miserável. Eu sou um miserável. Eu não consigo lutar contra essa natureza. Eu não consigo deixar de pecar. Mas ele sempre se arrependia. O simples fato dele dizer isso era uma amostra de arrependimento. Então, meu amado, a não ser que você diga para mim que você é melhor que esse homem, miserável homem nós somos. O pecado está aqui. O pecado está incrustado em nossas vidas. Você não vai deixar o pecado de lado. Mas o processo de santificação ele é gradual. Mas guarde no seu coração isso que eu vou te dizer agora. O processo de santificação, ele é gradual. Porém, ele é constante. Constante. Meu amado, você não vai conseguir alcançar um nível de santidade de um dia para a noite. Mas você não pode ser o mesmo a vida inteira. Ele tem que ser constante. Tem que ser gradual. Você não pode ser o mesmo hoje do que era há 53. Você não pode ser o mesmo que era há 25, 26, 19, 2, 3. Você não pode ser o mesmo, meu amado. Eu não posso ser o mesmo. A santificação tem que ser um processo, sim, mas um processo constante e ininterrupto e gradual. Você tem que ser melhor hoje do que era ontem. E amanhã melhor que hoje. Aquilo que você escorregou ontem, aquilo que eu caí ontem, não pode ser o mesmo que eu vou cair hoje. Eu não posso todo dia chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei. De novo na mesma coisa. Senhor, pequei de novo. Na mesma coisa. E passa ano, entra ano, e sua oração é a mesma. Será que no seu coração está tendo arrependimento? Será que eu tenho me sentido arrependido pelos meus erros? Será que o pecado tem me incomodado? Ou será que eu estou sentindo saudade do gostinho daquele velho fruto? Meu amado, o velho eu tem que ser morto dia após dia. É uma batalha que nós temos. E eu sempre dizia para os jovens, e eu vou dizer para vocês aquilo que eu sempre disse para os jovens. Se ao cair da noite você coloca a cabeça no travesseiro, ou antes disso, e você não tem nada a se desculpar com Deus, não é que você está chegando lá, é porque você já abandonou o caminho da evolução. Se no final do dia você não tem nada para se desculpar com Deus, é sinal que você não pecou o dia inteiro. Isso é possível? Nem em mente? Nem em palavras? Nem em ações? Se no final do dia você não tem nada para se desculpar com Deus, é porque você já abandonou essa carreira há muito tempo. A nossa vida tem que ser uma vida diante de Deus tal qual o apóstolo Paulo. Eu não consigo fazer o bem. Eu tenho que melhorar. Essa área da minha vida, lembra que eu falei
olha cada característica do fruto do Espírito, essa característica não está bem, essa característica não está legal, Deus, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar naquela outra área, eu preciso ser melhor nisso. Amém, meu amado, você está no caminho correto. Você está num processo, sim, um processo, mas um processo constante e gradual de santificação. Mas se no final do dia você não se lembra de nada, talvez seja porque você nem esteja mais se sentindo mal pelo aquilo que você tem feito de errado. Não deixe de ouvir o Espírito Santo de Deus. Evolua. Irmãos, Efésios capítulo 5, no versículo 1. Nós temos algo que nos chama à santidade. Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, esse é o patamar no qual nós devemos chegar. É difícil? É impossível? Entenda uma coisa, Deus não te mandaria fazer algo que Ele não estaria junto com você. A nossa meta é sermos imitadores de Deus, é sermos igual a Ele. E olha, eu amo muito isso, porque eu sempre coloco isso como um parâmetro na minha vida. Eu sempre coloco isso como um parâmetro no qual eu devo colocar as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Sabe quando você tem ali o original e você pega a cópia e compara com o original? Será que está tão bom quanto? O meu original é Deus. Eu preciso ser uma cópia dele. E toda vez que eu tenho que comparar a minha vida, é essa figura de parâmetro que eu tenho. É a melhor, é a maior, é a perfeita. Para que eu vou comparar a minha vida com algo que é imperfeito? Porque eu tenho que pegar como alvo da minha vida algo que não é o melhor. Eu pego ele. E eu falo, Senhor Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Senhor Deus, é isso que o Senhor espera de mim? E quantas vezes quando eu caio, quando eu erro, eu olho para dentro de mim mesmo, e minha maior tristeza é quando a resposta que eu recebo é não. Não era isso que eu esperava de você. Irmãos, tem algo que tem me incomodado muito. Eu sou uma pessoa muito nervosa. Pergunta para minha esposa, vocês vão saber. Eu sou uma pessoa que se descontrola e fica bravo muito rápido. Não com violência, tá? Não se preocupa não bato nela não, tá? Mas eu sou o tipo de pessoa que quando está na razão, quer ter razão. Isso não é o que Deus espera de mim. Porque muitas vezes eu vivo o Senhor Jesus tendo razão e abrindo a mão da razão dele, em amor ao próximo. E eu lembro que nós tivemos um problema recente, o entregador foi entregar em casa. E o entregador ele foi embora porque ele não queria descer do carro. Ele buzinou. Lá em casa são 2 andares, eu trabalho no andar de cima. Ele buzinou. Leva um tempo até eu descobrir, né? Porque tem uma campainha, né? Mas tudo bem. Ele só buzinou porque ele não queria descer do carro. Até eu entender que a buzina era para mim e eu descer, ele já estava indo embora. Eu, boca aberta, cheguei para o entregador e falei, poxa, já estava indo embora? Por que o senhor não tocou a campainha? Aquilo foi bastante para irritar aquele homem. E aquele homem discutir comigo. E aquele homem me ameaçar, brigar comigo. E eu, todo machão, brigar com ele também. Você não pode falar assim comigo. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu falei, você não pode me tratar assim, eu sou cliente. E aquele homem foi embora. E isso destruiu meu coração por dentro. Porque quando eu entrei dentro da minha casa, o Senhor imediatamente falou para mim, não era isso que eu esperava de você. Isso magoa. Isso me entristece. Sabe o que mais me entristece? Aquele homem voltou outro dia. Eu devia ter olhado para a cara daquele homem e falado, me perdoa. E eu não falei. E eu não sei se um dia Deus vai me dar a oportunidade de novamente encontrar aquele homem.
e dizer para Ele: me perdoa. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Quando nós temos um padrão de Deus em nossas vidas, não dá para a gente aceitar menos que isso. Quando a gente tem um padrão de Deus em nossas vidas, nós não podemos ser menos que isso. E quando nós colocamos as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa vida, comparada ali com a vida de Deus, com a existência dele, e algo não está encaixando, é sinal que algo está errado. Os jovens têm aqui a divisa. Quem é o jovem corajoso que vai falar a divisa para mim? Assim não gostei, não. Abre aqui para mim, Mateus. E Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, sabe quando esse texto fala sobre se conformar? Não é aquela conformação que você pensa e fala assim: tudo bem, estou conformado com esse mundo. Essa conformação seria o mesmo que se tornar como, que se sua forma fosse conforme este mundo. É isso que esse texto quer dizer. Não seja a sua vida conforme, da mesma forma que este mundo, mas transformar como? Através de quê? Da renovação. Não vos conformeis com este mundo, meus amados, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe como é que você renova isso? Aqui, fazendo isso que vocês estão fazendo agora. Aquilo que vocês fizeram mais cedo, na escola bíblica dominical. Adquirindo o quê? Conhecimento. É isso que nós estamos fazendo agora juntos. Adquirindo conhecimento. Mas conhecimento do professor de EBD? Conhecimento do pregador? Conhecimento da... Porque é isso aqui que transforma. É isso aqui que muda. E, meus amados, você ter domínio sobre o velho eu não é fácil. Isso exige de nós esforço. Isso não vem de graça. Abra aí comigo, 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Vou abrir aqui na minha pequena Bíblia, minha Bíblia pequenininha. A idade vai chegando para todo mundo, meus irmãos. Eu já estou começando aqui, olha o tamanho da letra aqui já, né? Vai chegando aqui, ali já não está muito bom, eu estou quase me olhando aqui atrás. Aqui. Mas abre aí em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24, o pessoal da multimídia já está adiantado já. No versículo 24 em diante. 1 Coríntios 9, do 24, e vamos andando um pouquinho aí. Olha só o que diz aqui. Quem é que escreveu aqui também? Olha ele aí de novo, né? 1 Coríntios 9, do 24 adiante aqui, diz aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, aqui ele está usando ali uma analogia, uma comparação. E olha aqui, quem se lembra aqui, quem gosta de Olimpíadas aqui? Eu sou entusiasta de Olimpíadas. Às vezes eu não estou entendendo nada, porque é uns esportes que eu não conheço muito bem, mas eu gosto de ver. E se tiver brasileiro, então ainda melhor ainda, né? Não importa o que é, tomara que ele ganhe. Mas sabe que eu ficava maravilhado de ver? Aquele tal de Usain Bolt. Gente, era incrível. Eu sempre vi aqueles homens correndo, né? Aquela 100 metros rasos, 200 metros rasos, aqueles homens pareciam um foguete. Eu sempre achei maravilhoso aquilo. Nossa, como corre! Mas aquele homem era fora de série. Quem aqui gostava de ver aquele homem? Ele era fora de série. Porque aquilo que todo mundo fazia com esforço, parecia que ele fazia brincando. A impressão que dava é que ele não estava nem suando. Ele corria, aí minutos antes de chegar na linha de chegada, parece que ele se recompunha, olhava, dava um sorrisinho e passava ali na frente de todo mundo, quebrava recordes e mais recordes e mais recordes. Aqui o que Paulo está usando, uma analogia parecida com esse esporte. Ele fala, você não sabeis que todo mundo ali está correndo? Todo mundo ali corria. Todo mundo ali corria. Mas quantos vão ganhar a medalha de ouro? Sabe o que Paulo fala? Correi de tal forma, como se você fosse ganhar.
Sabe qual é a diferença daquele que ganhou daquele que perdeu? Talento? Talvez. Mas eu te digo, só o talento é o suficiente? Só o talento é suficiente para um atleta? Ele tem que ter o quê? Esforço, insistência, dedicação, disciplina. Não vem do céu. Ele não nasce e fala, vou correr. Vou correr e vou ganhar. Não, o talento não é o suficiente. Você tem que se esforçar. E é isso que Paulo está querendo dizer para você e para mim. Olha, correr de tal forma, como se precisasse alcançar. Corre da mesma forma que aquele que alcançou. Dá seu máximo, dá seu 100%, dá seu 110%. Existe isso? Não existe. Mas se fosse possível, dá seu 110%. Se esforça, dá seu máximo, vai além, rompa seus limites, mas alcance a vitória. É isso que Paulo está dizendo para nós. Olha, você tem que ser da mesma forma. Mas olha, continua aí no 25, olha aí. Olha aí comigo. No 25 ele diz assim, ó. Peraí, opa, lá. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Olha, irmãos, quando eu li esse texto, eu lembrei de um amigo meu. Está ali. Né? Está ali o Xande. E eu lembro quando eu conheci o Xande alguns anos atrás, não vou dizer quantos, mas nós estávamos ali, eu lembro da situação, nós estávamos na casa da Cintia e do Renato, estudando sobre Apocalipse. Lembra, pastor? Apocalipse. Nós estávamos lá sentados. Aí chega a Jaqueline, apresenta seu amigo para nós, né? Foi isso que ela falou para mim, amigo. Ela falou, esse aqui é meu amigo Alexandre. Falou, opa, tudo bem, senhor Alexandre, né? E quando o Xande chegou ali, eu lembro que como toda reunião de crente, nós estávamos ali estudando a Bíblia, mas toda reunião de crente tem que ter o quê? Opa, tinha comida. E eu me lembro que quando nós falamos para o Xande, come aí, experimenta aí, come alguma coisa, pega aí. Eu lembro que a fase do Xande, o Xande falou assim para mim, eu não posso. Eu estou me preparando que eu tenho uma competição. Eu tenho que bater o peso. É fácil, Xande? É complicado. É fácil, Gustavo? Um atleta, ele tem que se abster de muitas coisas. Gustavo, dá para ser atleta tomando Coca-Cola todo dia, comendo bolo, sorvete, pizza todo dia? Não dá, fica que nem eu, né? Aí não dá para ser atleta. Aí não dá certo. Mas um atleta, ele tem que se abster de muitas coisas. Um atleta tem que abrir mão de muitas coisas, irmãos. Olha, hoje eu estava estava vendo uma reportagem falando sobre alguns atletas olímpicos do nosso país. Atletas esses que foram medalhistas. E o país para maltratar nossos atletas é o nosso, né? E um daqueles homens ali falou assim, olha, eu tive que abrir mão do meu desempenho nessa competição para poder ter um tempo com a minha família. Porque eu não tinha tempo com a minha família há muito tempo. Era só treino. E eu estava com saudade da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Então eu abri mão do meu desempenho nessa competição. Eu sei que eu não fui da maneira que deveria ser, porque eu abri mão de um pouco de treino para poder ter um pouco de família. Um atleta profissional tem que abrir mão de muitas coisas. Não é fácil. Está aqui os irmãos aqui, e que tem mais atleta por aqui, que nem eu? Não, né? Tudo que nem eu, assim, atleta de garfo e faca, né? Tá bom. Mas um atleta profissional tem que abrir mão de muitas coisas, não pode comer qualquer coisa, tem que ter uma dieta restrita, uma dieta balanceada. Muitas vezes tem que abrir mão do seu lazer, do seu próprio tempo, para treinar, para se dedicar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus amados. Olha, se abstém. Quer alcançar uma vitória? Se abstém. Muitos desses lutadores, eles abrem mão, se abstêm de coisas muito importantes para eles. E isso tudo para conseguir o quê? Uma coroa que é corruptível. É esse o exemplo que ele está dizendo. Mas olha só, a coroa que nos espera, essa é incorruptível. Se você se esforçar, assim como esses homens, como esses atletas, se você buscar, se você correr com todo o seu fôlego, com a última gota de suor, se você realmente ali se abster, abrir mão de tudo aquilo que Deus não quer, de tudo aquilo que era do seu velho, lembra, as coisas velhas se passaram. Já passou, meu amado, não deve fazer parte mais de minha vida e da sua. Se você se esforçar, e deixar tudo isso para trás, você vai alcançar uma coroa, e essa coroa não é corruptível.
é uma coroa incorruptível. Olha só no 26. No 26 diz assim: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele não está fazendo como se fosse qualquer coisa. Ele não está fazendo a ermo, ele tem um objetivo. Antes, guarda essa palavra aqui no 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de nenhuma forma ficar reprovado. Subjugo. Sabe o que significa essa palavra? É o mesmo que dominar, submeter, sujeitar ou forçar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo. Antes subjugo o meu corpo. Antes domino o meu corpo. Antes submeto o meu corpo. Antes sujeito o meu corpo. Antes eu forço o meu corpo. Sabe o que Paulo quer dizer com corpo, irmãos? Não pensa você aí, não. Você em casa, que ele está falando aqui sobre flagelo, sobre penitência, sobre pisar ajoelhar no milho. Isso aí a mãe da gente fazia quando a gente fazia bagunça. Quem que já ajoelhou no milho? Eu nunca, minha mãe já não era desse tempo, mas eu sei que os antigos aí passavam por isso, né? Não é isso que a palavra de Deus está falando. Não está falando para você se chicotear, para você se penitenciar esse corpo. Não é esse corpo aqui que ele está falando. Ele está dizendo aqui sobre o seu velho eu. Ele está falando aqui sobre as obras dessa carne. Subjugo os desejos do meu corpo, os desejos da minha carne. Eu subjugo, eu domino, eu sujeito, eu forço. Eu luto contra ela. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. E Paulo usa muito essa palavra. Escravidão. Irmãos, um escravo, nós vivemos aqui num país que teve esse passado nem tão passado assim, se nós levarmos em consideração a história de escravidão. Um escravo vai para onde quer. Um escravo faz o que quer. Come o que quer. Bebe o que quer. Era assim que era acontecido nos nossos antepassados aqui, né? Tudo na vida de um escravo, quem decide é o Senhor. É o seu Senhor que decide onde ele vai, como ele vai, com quem ele vai, o que vai fazer. Paulo aqui, ele disse que ele transforma o corpo dele, ele escraviza o corpo dele, mas para a sua própria vontade, para a vontade do seu, nós devemos submeter o nosso corpo, irmãos, forçá-lo para que ele faça os desejos, não da nossa carne. Porque aí seria a carne que nos subjugaria, não nós a ela. Mas porque ela seja sujeita às vontades do nosso Senhor. Existe esforço. Domínio próprio, domínio sobre as minhas vontades, não é assim. Não é fácil. Em muitas áreas vai ser tranquilo. Em muitas áreas vai ser fácil. Mas em outras tantas vai ser tão difícil. É tão bom. Eu gosto tanto. E, meus irmãos, sabe qual é o maior erro nessa caminhada que nós podemos cometer? É quando nós queremos combater a carne com a carne. É quando nós queremos combater o meu eu com eu mesmo. É quando eu acordo e falo assim, entendi o que o Paulinho falou. Eu entendi. Então eu vou traçar o meu plano. E a partir de hoje, eu determino que minha carne não tem mais autoridade sobre mim. E você está pura e simplesmente querendo combater carne com carne. Carne com carne não vence. A carne não vence a carne. Sabe o que a carne faz com a carne? Conluio. Vamos enganar ele. Ele pensa que manda e a gente finge que obedece. Meu irmão, não tenta vencer a carne com a carne. Você deve vencer a carne com o Espírito. É esse que tem o poder. É isso que o Paulo quer dizer aqui. Não é com o seu próprio eu, não é com a sua própria força, não é porque eu consigo. Mas é ao contrário. Quando você se submete a Deus e pede que o Espírito Santo te dê força.
aí você está caminhando no caminho da vitória. É assim que você vai conseguir dominar o seu velho eu. Irmãos, toda a nossa carreira de santidade, ela parte de princípios. E é isso que eu quero trazer à memória de vocês. Tem pai e mãe aqui, eu reconheço que tem. Meu amado pai, mãe, você em casa, pai e mãe. E aí eu vou abrir parênteses aqui e vou puxar a responsabilidade maior para você pai, para você homem. É nossa responsabilidade zelar pela santificação da vida dos nossos filhos. Está ouvindo, pai? Está ouvindo, homem? É sua responsabilidade zelar pela santificação da vida dos seus filhos. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você vai santificar teu filho. Eu estou falando que você vai ensinar para ele o que é santo. O que ele vai fazer é responsabilidade dele. Mas ensinar é nossa. E ensinar não é dizer. Ensinar é fazer. É mostrar. Ensinar é ser. É se esforçar. Meus amados, tem muitos de nós que estamos trazendo a imoralidade, a injustiça e tantas outras coisas para dentro do nosso lar e transformando a vida dos nossos filhos numa vida onde a santidade não é necessária. Como é que meu filho vai exigir de si mesmo santidade se o exemplo de homem que ele tem em casa não faz? Como é que a sua filha, minha amada irmã, vai exigir de si mesmo essa força toda que nós estamos vendo aqui, esse esforço, essa vontade, esse desejo, se é o principal exemplo de mulher que ela tem em casa, não tem? Como? Quando o pai dele chega em casa, vai assistir imoralidade. E quando eu falo imoralidade, não é isso que você está pensando pesado, não. É um filme que não deveria ver. Olha, eu pego o pé do Cazu, porque ele gosta de assistir muito vídeo de jogo em YouTube. E o YouTube em casa é proibido para ele já. Ele não pode assistir mais YouTube, ele sabe disso. Porque esse miserável desse site, ele começa bem. Ele gosta de assistir jogo. É o interesse dele, ver Minecraft, ver essas coisas. Ele começa vendo um vídeo de Minecraft. Quando eu pisco o olho, está passando um meme com uma mulher seminua, com um homem beijando o outro, com um monte de imoralidade. Eu falo, não, por que você está vendo isso? Isso aí Deus não gosta. Ele se assusta, imediatamente tira. Eu falo, não, faz o seguinte, meu filho, não assiste mais esse site, não. Não tem controle sobre o que aquele site coloca ou não coloca depois. Parece que o próximo vídeo vem só para camuflar. Começam as coisas boas, o pai vira as costas, vem porcaria. Como é que está no seu lar? Você tem zelado por isso? Ou você é aquele que assiste e mostra para o seu filho? Meus amados, princípios significa o que vem antes. Não adianta você querer estruturar um prédio se sua fundação não presta. É das pequenas coisas, as pequenas coisas nas nossas vidas que vem a santificação. O que você está ouvindo dentro de casa? Irmãos, eu já vi. E eu não estou aqui para apontar o dedo de ninguém. O único dedo que eu aponto é para mim mesmo, na minha vida. Já falei, isso daqui é particular. Cada um tem que ver a sua vida. Mas como é que está? O que você está ouvindo? Você entra no carro, agora mesmo, depois do culto. Que música que você coloca para ouvir com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido? Irmãos, me corta o coração, porque hoje em dia o que nós temos não é música. O que nós temos agora aqui é imoralidade ritmada. É isso que nós temos hoje em dia. E muitos de nós estamos trazendo isso para dentro das nossas casas. Músicas que só faltam ensinar atos sexuais em detalhes. Mas o ritmo é gostoso. O ritmo é bom. É dançante. Emula tudo ali que nós temos. Cuidado com o que você tem trazido para dentro da sua casa, pai. Cuidado com aquilo que você tem trazido para dentro da sua casa, mãe. Ensina seus filhos a ter santidade. Nós temos uma musiquinha que nós cantamos para as crianças. Às vezes nós cantamos o Vagalumes, cantamos aqui também. Lembra? Cuidado... Eu não lembro como é que começa. Cuidado, olhinho que vê. Olhinho que vê. O que mais? Cuidado, boquinha, o que fala. Ouvido que ouve. Mãozinha o que pega. Cuidado, irmão. Porque às vezes
Você está preocupado com o mundo, mas é você que tem colocado o mundo dentro da sua casa. Cuidado, pai que tem adolescente em casa. Olha, irmãos, eu estou falando isso do fundo do coração. Com preocupação, com amor. Cuidado, eu tenho meu filho. Está chegando a minha filha aí. São os amores da minha vida. Jamais eu quero ver um filho meu se desviando dos caminhos do Senhor. Eu lembro que quando a Carol estava grávida do Cazu, e não é diferente na vida da Sayuri agora, eu falei para ela assim que não me importa o que esse menino vai ser. Minha única preocupação é que ele ame a Deus. Meu amado irmãos, a única preocupação que você tem que ter para o seu filho. É a única função que Deus colocou em você. Deus não colocou você o peso de ter um engenheiro, um médico, Ele não colocou esse peso, isso é uma consequência. A única responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros é ensinar o caminho do Senhor sobre nossos filhos. E não podemos negligenciar nisso. Parte do homem e da mulher que ele vai ser, vem daquilo que nós ensinamos hoje. Então você, pai e mãe, desculpa abrir esses parênteses, mas eu sempre ensino, a palavra de Deus ela fala conosco. Se você não é, você foi. Se você não foi, você será. Então preste atenção, jovem, que um dia você vai ser pai. E você que já foi pai, preste atenção para ensinar seus netos. Cuidado, para não trazer a imoralidade de fora, do mundo, para dentro da sua casa. Porque depois não adianta você culpar o mundo sobre a imoralidade na vida dos seus filhos. Cuidado. Comece isso por você, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Cuidado. Se você não for exemplo de santidade na vida dos seus filhos, eles não vão ser exemplos de santidade para essa humanidade. Você precisa ser exemplo de santidade. Eu preciso ser exemplo de santidade. O peso da paternidade trouxe sobre mim o peso do exemplo. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso ser mais. Eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me duplicar no esforço. Eu preciso dominar mais o meu velho eu. Eu preciso ser melhor. O preço da maternidade trouxe para você, minha irmã, o peso do exemplo. Vocês têm que ser exemplo de santidade na vida dos seus filhos. Eles devem olhar para vocês e falar, meu pai e minha mãe nunca aceitou isso. Eu digo isso porque hoje nós vivemos em tempos de liberalidade, onde parece que o inaceitável agora é aceitável. No mundo onde o respeito é confundido com aprovação. Onde aquilo que era errado não pode mais ser dito que é errado. Onde aquilo que não agrada a Deus não pode ser mais falado. Mas eu te digo, irmão, seja um exemplo de santidade. Eu te digo, minha irmã, seja exemplo de santidade dentro da sua casa. Não seja aquele que vai trazer na vida do teu lar a imoralidade. Não tente lutar com suas próprias forças, mas se submeta ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu caminho aqui para o final. E eu gostaria de abrir uma última passagem com os irmãos em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 em diante. E nós vamos encaminhar agora para o como nós podemos ter o domínio sobre o meu velho eu. Abriram aí? Colossenses? Colossenses 3, do versículo 5. 3, do versículo 5 em diante. Começa dizendo assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quem está escrevendo aqui de novo? Olha só ele aí. O mesmo que diz que maldito homem era. Mortificai, pois, os vossos membros sobre a terra. Que membros são esses? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segura aí. Fica nessa passagem aí. Irmão, o primeiro ponto que nós vemos aqui em Colossenses é Paulo dizendo que nós devemos fazer o que com o nosso corpo? Mortificar. Lembra que ele falou lá antes que ele sujeitava o corpo dele?
Novamente aqui é a mesma coisa, tá? O corpo não é para você se suicidar, não. Não é para você matar esse corpo, não. Porque senão seria muito fácil. Nossa morte resolveria todos os problemas. Não é isso. Não, daqui a pouco vão dizer que o Paulinho está pregando suicídio em massa aqui. Em nome de Jesus, misericórdia, não é isso que eu estou dizendo. Quando Paulo fala sobre mortificar os vossos corpos, é novamente falando sobre o meu velho eu. É o meu velho homem. É esse corpo que você deve mortificar. Mata ele. Irmãos, eu tenho para dizer uma coisa para você, que na guerra da santificação, o cristão não deixa prisioneiros. Nessa guerra, nós não deixamos prisioneiros. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Na guerra contra o pecado, a favor da santificação, nós não guardamos nada, nós matamos. Matar. Quando fala em matar, meu irmão, não é matar, não é matar. É você reprimir, você suprimir, você aniquilar, você não deixar isso mais viver na sua vida. E aqui ele fala, olha, matar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Lembra que nós vimos lá todas as coisas semelhantes? Aquilo que eu já falei para você, que eu sei qual é o problema na minha vida, e você sabe qual é o problema da sua vida. Deus está dizendo para você, mata. Mata, aniquila, desaparece, some com isso da sua vida. Não guarda, não deixa prisioneiros, não deixa lá para interrogar depois, não. Para perguntar. Não dê segunda chance, meu amado. Tira da sua vida. Tira agora. O que tem feito você escorregar? O que tem feito você cair? O que tem impedido você de alcançar a santidade? Você sabe. E eu não vou cansar de dizer aqui até o final dessa mensagem, você sabe. Eu tenho certeza absoluta que você sabe. Porque eu sei que o Espírito Santo já te incomodou a questão disso. Você sabe. Eu sei. A Bíblia diz para nós que mortificai. Primeiro passo, mata, desaparece, aniquila com tudo isso, com toda essa imoralidade da sua vida. Mas ele não para aí. No versículo 8 ele diz assim, mas agora, pois, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, mas que já fostes despistes do velho homem, se despistes do velho homem. É isso agora que você deve fazer. Irmãos, primeiro passo, aniquila, mata, desaparece, tira da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Segundo passo, meu irmão, você tem que se despojar. Sabe o que é despojar? É quase o que eu estou fazendo aqui, que eu estou suando aqui, falando demais aqui. É se despojar, é tirar. É jogar fora, é lançar fora. Isso que é despojar. Despoja, tira de você tudo aquilo que não agrada a Deus. E é muito interessante que eu já falei para você, presta atenção nas minúcias da palavra de Deus. No versículo 8 diz assim, mas o quê? Mas quando? Depois? Agora. Mas agora, eu estou dizendo para vocês, agora. Tira de sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Tira tudo aquilo que não pertence a Deus. Tira o quê? Tudo. Novamente a palavra tudo aí. Não deixa prisioneiro. Tira tudo. Tudo aquilo que não agrada a Deus. É música? É televisão? É internet? É o quê? É aquele seu amigo que quando você encontra você não se controla? Fala besteira? Faz besteira? É aquela sua amiga que quando você encontra você não se controla? Fala demais? Faz fofoca? O que é? Você sabe o que é. Tira, se desveste daquilo, joga fora, lança fora tudo aquilo. Tira de você tudo aquilo. Mas você vai ficar vazio? Vai ficar oco? Você vai deixar de existir? Paulinho, a música é um problema na minha vida. Mas o que eu faço se eu não posso ouvir as músicas que eu ouvia antes? Paulinho, o meu problema na minha vida é que eu via, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Meu irmão, vou dizer para você que se você parar nesse texto por aqui e se despojar de tudo aquilo que não agrada a Deus, amanhã você vai estar fazendo de novo. Porque na sua vida vai estar faltando alguma coisa. Mas Deus é sábio. Olha o que ele diz depois aqui. No versículo 10. E vos revestis. Do quê? Novo. Olha só que interessante. Lembra do velho homem e o novo homem? Lembra das coisas velhas que se passaram? Eis que tudo se faz o que agora? Novo. E se revestis de novo. Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Imagem de quem que nós devemos ser? De Deus.
Irmãos, é simples, parece que é básico, mas às vezes é complexo. O que Deus está falando aqui para ti, o que o apóstolo Paulo está ensinando para aqueles homens e para nós hoje, é simples. Tira de ti tudo aquilo que não agrada a Deus, que você sabe. Arranca a raiz. Arranca a raiz da árvore, corta aquele toco, não deixa lá. Ele vai brotar. Arranca a raiz fora, corta fora, passa ali o arado, limpa a terra. Tira tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí agora, você vai semear o novo. Substitua. A palavra de Deus ali, se você for continuar lendo na sua casa, dá uma lida na sua casa em Efésios capítulo 5 em diante ali. Aliás, leia o livro de Efésios inteiro. Se você aqui quer ter uma leitura, leia o livro de Efésios em casa depois. Você vai ver ali muitos e muitos exemplos passando sobre o que você fazia e você não pode fazer mais. Mas antes você substitui aquilo. Amado, eu não estou aqui querendo ensinar para você o beabá de como você vai fazer na sua vida. A sua luta é sua. Você vai saber como lutar. Mas se é a música que te atrapalha, ouve outra música. Se é a amizade que te atrapalha, faça outra amizade. Se é o ambiente que você frequenta que é o problema, frequente outro ambiente. Se é o que você assiste está te atrapalhando, assiste outra coisa. É isso que está falando aqui. Tira o que não presta e se reveste do que é bom. Domina. Mas não domina com suas próprias forças. Se submeta à força de Deus. Colossenses 3, versículo 2 diz que nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto. E esse é o filtro que você vai passar na sua vida. Irmãos, para caminhar para o final, eu tenho que dizer para você: quer ter força para dominar seu próprio eu? O seu velho eu? Dedique-se à leitura da Bíblia. A primeira dica que eu te dou: dedique-se à leitura desse livro. Dedique-se a conhecer aquele que inspirou esse livro. Mas, amado, não faça da maneira que nós costumamos fazer às vezes. Às vezes nós temos uma mania muito errada. E aí eu vou usar meu próprio exemplo aqui, né? Às vezes, quem aqui é que nem eu que briga com a balança, né? Eu sou complicado, irmão. Eu estou 5 quilos mais leve, 5 quilos mais pesado, aí eu vou assim, né? Aí tá aqui meus amigos aqui, que são mais fitness, né? Cadê o Rodolfo? Cadê o Rodolfo? Tá aí? Cadê o Rodolfo? Não chega lá o Rodolfo. Que vergonha, né? O personal tá ali atrás. Mas o Rodolfo vive em academia, né? Às vezes a gente vai para academia, o que a gente faz? Pega lá o papelzinho. Vamos lá. Tá bom. 3 séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá pago. Né? Quem nunca? Não vem dar risadinha não, tá? Quem nunca aqui? Não vem fingir para mim não. Tá bom. 10 séries de 15. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 15. A matemática até falha nessa hora. Não é isso, irmão. Não é isso, não é de qualquer jeito. Não é assim que você vai alcançar. Dedique-se a um tempo de leitura da Bíblia, mas um tempo com qualidade, tá bom? Um tempo onde você vai pegar, vai ler, onde o filho não vai estar correndo, onde a mulher não vai estar gritando, onde o marido não vai estar pedindo a janta. Separa um tempinho e leia essa palavra. Mas leia com qualidade. Tá bom? Paulinho, não estou entendendo a Bíblia. Vem aqui. Vem na EBD. Pergunta para o professor. Pergunta para o pastor. Pergunta para mim não. Brincadeira, irmãos. Pode perguntar para mim também. Mas entenda. Separe um tempo de oração. Oração com qualidade. Não é para fazer oração que nem meu filho, não. Tá? Abençoe o meu dia em nome de Jesus, amém. É oração com qualidade. Aquela oração que você entra no seu quarto e você fala com Deus. Dedique-se à comunhão. E isso é para você que está em casa hoje. E poderia estar aqui. Não está doente. Não está impossibilitado. Mas optou por ficar em casa. Vem aqui. Dedique-se à comunhão. A estar com pessoas que vão te fortalecer. Fortaleça teu espírito. Gostaria de finalizar com uma frase de Spurgeon, onde ele diz que a santidade é o lado visível da salvação. O fruto do Espírito ele deve abundar na nossa vida, de tal forma que aqueles que estão ao nosso redor
percebam a diferença e a marca que Jesus teve no antigo eu e no novo eu. O domínio próprio, ele exige de nós perseverança e esforço, mas aquilo que está prometido é uma coroa incorruptível. Amém? Amado Deus, obrigado, Pai, porque a sua palavra falou conosco. Transforme as nossas vidas e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Pastor?